Alô você, ligado conosco na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. A partir de agora, começando mais um Boletim de Notícias, onde vamos levar a você a melhor cobertura aqui em Brasília dos 9 estados do Nordeste, tanto na Câmara como também no Senado da República. E você pode acompanhar toda a nossa cobertura através do www.parlamentonordeste.com.br. E vamos começar o programa de hoje conversando com o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, deputado da Paraíba, Veneziano Vital do Rego, do PMDB. Ele que teve, nos últimos dias, uma audiência da bancada da Paraíba com o governador Ricardo Coutinho, lá na capital paraibana. Vamos conversar com ele, colocar no link. Qual é a avaliação que o senhor faz desse encontro, deputado? Principalmente nesse momento, você como bom monteirense sabe do que nós estamos falando, que é um momento de crise em relação a essa estiagem que se prolonga durante 4 anos e cujos efeitos são visíveis no seu Cariri, no meu Agreste, no Sertão principalmente. A reunião que foi proposta pelo governador Ricardo Coutinho foi exatamente de expor quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos, os outros projetos que falam exatamente sobre a política para recursos hídricos, projetos ambiciosos, mais necessários e que fatalmente garantirão à Paraíba a sua completa resolução de situações que nos castigam durante muitos anos. Você se lembra, e você cobria, Napoleão, que na semana passada nós estávamos com o ministro Gilberto Ock e ele dizia claramente sobre a disposição do Ministério de fazer novos investimentos para que nós ampliemos os recursos com vistas ao programa do carro-pipa, inclusive fazendo com que de volta tenha essa relação direta com o Estado, com o governo estadual, os investimentos para que nós ampliemos as perfurações de poços artesianos. Essas ações emergenciais, o governador expunha, é algo em torno de 75 milhões. Um dos nossos maiores receios é exatamente o de que não haja contingenciamento. Nós vamos expor à presidenta, através desses relatos, que são relatos extremamente duros, extremamente perigosos para a realidade local, de que qualquer contingenciamento em relação ao Ministério da Integração implica necessariamente em prejuízos e danos à população da Paraíba e de um todo semiárido da região Nordeste. Então foi uma reunião proveitosa, nós estamos diante desse quadro, mas em especial vendo que há uma unidade de espírito por parte dos parlamentares federais, sejam estes senadores da República, sejam estes nós mesmos deputados. Temos agora o vice-presidente Michel Temer como interlocutor político. Como é que o senhor vê esse tema? Eu penso que foi essa escolha se deveu muito mais por esse segundo aspecto. Indiscutivelmente a presença do presidente do PMDB à frente da vice-presidência é algo a ressaltar, extremamente honroso. Mas a experiência do Michel Temer, do homem público que tem aqui na Câmara Federal total acesso, ou seja, transita com facilidade, não apenas junto aos seus companheiros de partido, o PMDB, mas que tem um grande respeito, é reconhecido pelas demais outras agremiações. Poderia até ter sido feita essa escolha anteriormente, Napoleão, e não que tivéssemos chegado a esse grau que eu reputo paroxístico, de crise institucional, não apenas na economia, mas também na política. E o presidente Michel Temer, com seu equilíbrio, com a ponderação, com o que lhe ensinou o longo período de quase 40 anos de mandatos exercidos, de 3 períodos à frente da presidência na Câmara, lhe proporcionaram. Eu espero e já sinto esse abrandamento. Claro que o resultado ele não é imediato, mas essas relações melhoram, a exposição do governo e daquilo que interessa ao governo nesse instante, que é o de recompor um pouco perante a sociedade a credibilidade que perdeu em muito durante esses últimos meses, e também ao lado as questões que envolvem a economia, que estão diretamente vinculados, até trazendo consequências para os aspectos de discussões políticas possam ser melhorados. Essa é a nossa expectativa. Foi uma ótima escolha. Michel Temer é, sem sombra de dúvidas, um grande articulador. Momentos novos na Câmara Federal, deputado. Sessão na segunda-feira, quase meia-noite, Câmara itinerante, é um novo momento. É um novo momento, o estilo dele, e que nós não devemos desconhecer. Isso é importante, porque
processo de desgaste, de dúvidas, de tantas e tantas situações que terminam pondo a imagem como um todo do Congresso nas suas duas casas, ao olhar da população como casas que fazem com que os projetos sejam engavetados, dormitem nas comissões. O presidente Eduardo Cunha tem um estilo próprio. Às vezes ele termina até purgando em relação aos seus pares, porque estes imaginam que ele esteja dando uma celeridade em demasia. No caso do projeto de terceirização, foi essa a queixa e eu vou lhe ser muito sincero. Acho que nós poderíamos ter tido o maior cuidado, debater mais as questões que envolviam o projeto de terceirização, mas indiscutível e há de se fazer justiça, porque nesses 90 dias, nesses 3 meses, à frente da mesa diretora, nós trouxemos ao plenário projetos que há muito a sociedade por inteiro desejavam vê-los discutidos, aprovados ou não. E isso o presidente Eduardo Cunha tem feito. Ontem mesmo nós nos estendíamos até quase meia-noite, votando um projeto da biodiversidade importantíssimo para todo o país e que carecia dessa disposição do presidente trazer ao plenário. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio que é o de legislar, de produzir, mas de produzir com qualidade. Nós temos conseguido isso, dar celeridade e ao mesmo tempo com qualidade. Aqui e acolá há certos desregramentos, mas é possível que nós cheguemos a esse ponto de ponderação, de equilíbrio entre o que é a disposição do presidente, contando com o nosso apoio, que é de dar dinamicidade aos feitos e aos debates na Câmara, mas com peças legislativas que possam ser, de fato, qualificadas pela sociedade e por todos nós. Momento de dificuldades em Campina Grande, na administração pública e a perspectiva de um São João bem menor do que nos anos anteriores, deputado. É preocupante, porque atinge diretamente o maior evento nosso e que tem, vamos dizer assim, um evento sob o ponto de vista cultural, ele é gigantesco, nem se discute, mas também o evento traz efeitos positivos para a nossa economia. Você sabe, como ninguém, que nós, durante esses 30 dias, até antes e um pouco depois de concluído o período de festejos juninos, nós temos grandes níveis de lucratividade. Isso seja na economia informal, seja na economia formal. E quando nós ouvimos, como você bem disse, que o São João provavelmente, até em face daquilo que já se tem apresentado por parte da administração pública, haverá de ter essa queda, essa diminuição, nós nos preocupamos exatamente com os seus efeitos e com as suas consequências. Eu me recordo, Napoleão, que mesmo não tendo ajudas e participações do governo do Estado, você há de lembrar, e os telespectadores, eu passei 8 anos e durante esses 8 anos, invariavelmente, nós não conseguimos conveniar um só centavo com o governo do Estado, estando à frente aqueles que ocupavam, mas que me viam na condição de adversário político e não na condição de gestor de uma administração e, portanto, voltada a fazer o bem a ela. Quando o Estado só entrava com segurança pública, entendendo isso como investimento, deputado. Exato, você imaginar que nem mesmo o que é institucional, o acompanhamento da corporação militar, o acompanhamento da corporação civil, o acompanhamento do Detran, enfim, das repartições e dos órgãos que tratam sobre saúde, isso é obrigação, não apenas no período junino, mas em quaisquer outros eventos. Mas em termos de recursos transferidos para que nos ajudassem no contrato de uma atração, para que nos ajudassem na estrutura que é gigantesca, você tem o São João em Campina, algo estipulado em torno de 8 milhões de reais. E sabe você que mesmo com todos os esforços que nós tínhamos aqui, com Vitalzinho como deputado, como senador, Dona Nilda, junto ao Ministério do Turismo, não eram os recursos suficientes. Nós tínhamos que buscar na iniciativa privada e a Prefeitura ainda tinha que completar. Eu lamento, e não é apenas para o São João. Eu digo isso não na condição de opositor, nós temos visto situação delicada junto aos prestadores, junto aos nossos fornecedores, com cortes drásticos às gratificações dos funcionários públicos. Essa é uma realidade com a qual nós estamos convivendo em Campina Grande nesses 2 últimos anos e 6 meses praticamente. Tomara que o São João seja realizado com o mesmo brilhantismo de outrora, quando nós internacionalizávamos, quando nós descentralizávamos
levávamos para os demais outros bairros, investíamos no São João de Galante, no São João de São José da Mata, tínhamos a melhor grade artística. Ontem eu tomava conhecimento que Patos, uma cidade que tem até maiores limites ou limitações do que nós em Campina Grande, apresentava uma grade bastante qualificada. E até hoje, a mim me parece hoje será apresentado, mas há dúvidas sobre a grade artística de Campina. Eu lamento na condição de forrozeiro, na condição de ex-gestor, mas na condição, acima de tudo, de cidadão campinense. Aí, portanto, o deputado veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, conversando conosco aqui na TV Parlamento. Olha, aí tem um projeto andando na Câmara agora, uma PEC, que quer profissionalizar o magistério em todo o país. A Fernanda Martinelli foi acompanhar e você tem detalhes agora. O Ministério da Educação vem recebendo dos professores muitas cobranças para melhorar as condições de trabalho e os seus salários. Pensando nisso, alguns deputados vêm apresentando projetos para atender essas demandas. Para muitos parlamentares, o início dessa nova legislatura já começa com vários projetos importantes para a sociedade brasileira. No caso do deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, a PEC de valorização dos magistérios já chega nas comissões da Casa para ser discutida e votada. A proposta, sobretudo, é uma iniciativa de valorização ao magistério. Então, institui o Magistério Público Nacional para dar condição a essa carreira em seu nível mais máximo, o limite máximo de subsídio entre os agentes administrativos. E no Parlamento Nordeste de hoje, quem conversa conosco é o deputado federal Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Ele que vai conversar conosco a partir de agora vários temas da sua ação parlamentar, numa espécie de balanço das suas atividades parlamentares aqui na Câmara Federal. Deputado Manuel Júnior, que tem tido uma atuação marcante nos seus 3 mandatos aqui no Parlamento Brasileiro. Vamos começar com ele, inicialmente sobre um tema da sua área, da área médica, que é a questão das perícias médicas. O senhor tem lutado por isso, deputado. Prazer tê-lo conosco. Inicialmente, cumprimentar você, Napoleão, a Fernanda, abraçar todos os seus telespectadores, dizer que esse tema é um tema extraordinariamente importante, não só para os médicos peritos, colegas médicos espalhados por esse Brasil continente, mas principalmente para a classe trabalhadora, para cada homem e mulher espalhados nesse continente Brasil e que buscam a previdência social muitas vezes para a sua aposentadoria, não é, para algum acidente que ocorra no transcurso da sua vida, seja no trabalho ou doença adquirida, e que deságua justamente no sistema previdenciário, e é lá onde a gente pode se deparar com o médico perito que efetivamente atende às demandas de toda a classe trabalhadora e de todo o povo brasileiro. Então, nós estamos aqui encabeçando, junto com o Dr. Jarbas, que é o presidente da Associação Nacional de Médicos Peritos, e isso tem nos dado uma satisfação muito grande interagir com o governo federal, Ministério do Planejamento, Casa Civil, para ajudar esse grande contingente de profissionais que trabalham em favor do povo brasileiro. Na Justiça, o ano passado tivemos a aprovação da PEC 190. E agora por diante, deputado? Foi uma vitória do Brasil, uma vitória do povo brasileiro, principalmente aqueles que buscam a justiça e querem o equilíbrio e o serviço de qualidade, o serviço judicionário de qualidade. Então, a PEC 190, mais conhecida como Estatuto do Judiciário, eu tive a honra de ser designado ainda pelo presidente da Casa, Michel Temer, que me designou na condição de relator dessa proposta de emenda à Constituição. Fizemos audiências públicas aqui e fora de Brasília. A Paraíba foi uma das sedes de audiência pública, recepcionando todas as categorias do Judiciário Estadual, os meus conterrâneos operadores da Justiça na Paraíba, e interagimos com vários estados desse Brasil, aqui representados pela Maria José inicialmente, que era presidente da entidade nacional, hoje representa o Brasil lá fora, em outra instituição, mas aqui todos juntos, João Ramalho na Paraíba, também ajudando muito nessa costura, e tivemos a honra de relatar e aprová-la em plenário no primeiro e no segundo turno, com apoio da grande maioria dos colegas deputados federais. Está de parabéns à Justiça brasileira, e eu espero que através
dessa proposta de emenda à Constituição, nós possamos justamente dar uma qualidade de serviço no campo judiciário melhor ao povo brasileiro. O senhor luta aqui na Câmara por várias categorias na questão das 30 horas, deputado. Napoleão, o profissional que trabalha em saúde, ele já trabalha sob um estresse violento. O médico, o psicólogo, a enfermeira, o odontólogo que cuida de vidas humanas, muitas vezes nas emergências dos hospitais brasileiros, muitas vezes sob estresse máximo em recepcionar como psicólogo as demandas de uma pessoa que está mentalmente perturbada naquele instante, isso leva um desgaste emocional, um desgaste psicológico, físico muito grande do profissional. E aqui encampamos justamente essa luta pela carga horária de 30 horas, que na verdade faz jus principalmente ao contingente de mulheres, que tem 3 turnos de trabalho, né? O trabalho do lar, o trabalho de casa, de organizar a casa, de organizar o lar, o trabalho de mãe, né? Que é um trabalho adicional violento, e o trabalho justamente operacional profissional. Então, essa redução para 30 horas de trabalho nada mais é de que justiça a esses operadores da saúde mental e física que estão a serviço do povo brasileiro. E nós aqui apoiamos na medida do possível, atingindo justamente algumas vitórias importantes. E a Polícia Rodoviária Federal, a chamada PEC 339, deputado Manuel Júnior? Os policiais rodoviários federais constituem uma categoria que não só nos protege nas estradas brasileiras, mas eles fazem hoje um trabalho de segurança extraordinário nas nossas fronteiras, né, no combate ao crime organizado e principalmente ao tráfico de drogas. Essas pessoas têm merecido aqui uma atenção nossa voltada justamente para essas categorias, como policiais rodoviários federais, próprios servidores da Justiça, servidores da saúde, da educação, que eu tive a honra também de relatar o piso salarial do magistério, dos professores brasileiros, enfim. A esses nós dedicamos o nosso trabalho e nos orgulhamos muito aqui poder representá-los, a exemplo dos PRFs, na frente parlamentar da Polícia Rodoviária Federal na Câmara dos Deputados. Deputado, na área da educação, o senhor tem combatido a violência contra professores e também a vacina PNI. Me fale um pouco sobre isso. Eu recebi recentemente, Napoleão, críticas de um colega médico, pediatra e infectologista, porque disse ele que ninguém sabia que a ação para a inclusão no PNI, Programa Nacional de Imunização, da vacina pneumocócica, uma doença, a doença pneumocócica, seja ela pulmonar, seja ela neural ou neurológica, no caso das meningites pneumocócicas, e essa vacina extremamente cara, né, inacessível a algumas categorias, ela foi universalizada no Sistema Único de Saúde graças a uma ação nossa, através de um projeto de lei e de uma indicação que fizemos ainda na época do ministro Temporão, ministro da Saúde, que nos acolheu e hoje é uma realidade. Cerca de 10 milhões de crianças morrem no mundo às custas de infecção pneumocócica. E aqui no Brasil estima-se que mais de 100 mil crianças morram anualmente ou morriam anualmente antes da vacinação pneumocócica. Hoje, essa vacinação já está universalizada, é gratuita e é uma das ações nossas, como também você se refere ao fato do projeto de lei que fala sobre a violência na escola, uma coisa que a cada dia se aumenta, não só aqui no Brasil, mas fora dele. Os Estados Unidos têm protagonizado momentos terríveis, né, em que a gente vê assassinatos dentro de escolas, crianças que muitas vezes, por distúrbio de comportamento, sacam a mão de uma arma e tiram a vida de professores e de colegas. E aqui nós precisamos ter essa responsabilidade de legislar sobre esse tema antes que ele aconteça, de nos prevenir justamente em relação a isso. E é por isso que tramita na Casa um projeto de nossa autoria sobre a questão da violência dentro das escolas. Eu espero que rapidamente possa se transformar em lei para a proteção do professor e principalmente dos próprios alunos. Está aí, portanto, o deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste.
E a reportagem traz detalhes agora sobre a anistia para policiais militares e bombeiros aprovada aqui na Câmara Federal. Nos últimos 2 anos, policiais civis e militares de 9 estados participaram de greves e manifestos. Como o regulamento dessas instituições não permite esse tipo de movimento, eles foram penalizados. Pensando nisso, foi aprovado um projeto no plenário da Câmara dos Deputados que anistia esses policiais. Quem conversou conosco sobre esse tema foi o deputado Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas. Pois é, eu fiquei muito feliz em ter participado e muito mais ainda em ter votado em favor de Alagoas, que Alagoas também nós tivemos muitos policiais penalizados e essa situação é uma motivação a mais para aqueles profissionais que se dedicam à própria vida, saem de casa e não sabem se voltam. Isso acontece no país inteiro. Eu acredito que não foi um presente que nós demos aos policiais, não. Foi, na verdade, reconhecimento total à atividade de cada um deles que trabalham em defesa não só dos parlamentares, mas do Brasil inteiro. Falar de parlamentar, eu estou falando do parlamento, eu estou falando do Brasil inteiro. Tá? No momento em que você opta para ser um policial, você sabe que ali você está no mundo e no estado e no país em que nós estamos vivendo hoje, você está arriscando a sua própria vida. É uma questão de opção. E, por isso, eu quero não só parabenizar todos os colegas deputados, que por unanimidade não houve discussão, não houve divergência, ao contrário, todos nós apoiamos a iniciativa e, com isso, vamos torcer que a democracia continue reinando. Tá? E que a polícia que defende todos nós, todos os dias, está certo, tem também a sua liberdade de se expressar, de cobrar os seus direitos e talvez até muito mais do que nós, porque as polícias são responsáveis, na verdade, pela segurança de todos nós. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, na área terrestre, atribuída a eles a responsabilidade. O projeto agora segue para o Senado Federal para apreciação e votação dos senadores. Tá aí, portanto, o deputado Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas, e com ele essa matéria a gente chega ao final da edição de hoje da TV Parlamento Nordeste. A você o nosso muito obrigado, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.